gente, vamos tratar de assuntos da Bíblia? Só que não, né? Eu fiz essa brincadeira, essa provocação, porque a gente ouve falar, as pessoas falam, né, que o mundo está para acabar, que o apocalipse vai acontecer, que é a Bíblia, que isso, que aquilo. Não tô falando mal de nenhuma religião, muito pelo contrário, porque eu também acredito em Deus. Só que tudo isso que aconteceu anteriormente e que está escrito na Bíblia, né, em forma de história, aconteceu justamente ou mais ou menos por conta dos mesmos problemas que estão acontecendo hoje, tá? Então, a tecnologia daquela época fez com que algumas coisas acontecessem. Da mesma forma que esse avanço tecnológico está fazendo com que algumas coisas aconteçam de forma mais rápida. Mas como eu falei em outras aulas, isso é o normal de acontecer, tá? Só que, por conta da nossa inconsequência, né, o homem se preocupou muito em ter uma vida mais fácil, né? Uma vida facilitada pela tecnologia e só veio se preocupar com o ambiente. Quando ele veio se preocupar com o ambiente, era meio tarde, tá? Por isso que eu coloquei aí tais pragas bíblicas, ou só a consequência da inconsequência humana. É uma coisa para se pensar, né? Essas, na verdade, entre as pragas bíblicas que estão faladas na Bíblia, né? Na verdade, só a nuvem de gafanhotos. As outras nem... Eu acho que não são pragas bíblicas. Eu também não sou uma estudante da Bíblia, né? Vocês podem talvez aí, quem é da igreja, pode me falar melhor sobre isso. Bom, a nuvem de gafanhotos, como a gente tratou aí numa das aulas que eu fiz, né? Pelo Meet, nada mais é do que o extermínio do predador e dos parasitas dos gafanhotos, né? Então, o que aconteceu para que essas nuvens de gafanhoto pudessem aumentar tanto em tamanho foi justamente a morte dos predadores, sapos, pássaros e dos parasitas que são fungos e bactérias que infectam gafanhoto. E como que isso aconteceu? Justamente por conta dos inseticidas que eram jogados nas plantações, né, que ao invés de matar os gafanhotos, ou seja, aliás, matavam os gafanhotos, mas também matavam seus predadores e parasitas. E aí o que acontece? Quando a gente tem uma quantidade maior de presa do que de predadores. E essas presas, se elas tiverem alimentação, o que vai acontecer com elas? População vai crescer. E aí elas não vão ter o quê? Elas não vão ter a resistência do meio, que é o seu predador, que é o seu parasita, né? E aí, essa população só vai tender a aumentar, aumentar, aumentar e aumentar. Como eu falei na aula, né, na aula do Meet, os gafanhotos, eles são seres, né, eles são insetos que têm hábitos diferentes de outros, né? Eles voam atrás do alimento, né? Eles têm o hábito gregário, eles voam em bandos, isso ajuda, né, a, vamos dizer assim, afastar inimigos naturais, afastar os predadores, tá? Porque eles estão em bando, parece que é muito grande, então o predador não vai atrás deles, né? E aí, eles têm a facilidade de, como eles são migratórios, então eles vão atrás do alimento. E o que mais tem na terra hoje em dia é plantação. Por quê? Porque a agricultura é o nosso meio de alimento, né? A gente não caça mais, a gente não planta mais, a gente compra no mercado. E essa compra do mercado, ela tem que vir de algum lugar. Por isso que nós temos lavouras e mais lavouras. E aí o que vai acontecer? Gafanhotos e mais gafanhotos, porque eles vão ter comida. E aí, se eles têm comida, eles se reproduzem. E se eles se reproduzem, a população aumenta. E se eles não têm a resistência do meio, beleza, maravilha. Vão ser milhões, bilhões, trilhões. Daqui a pouco, o mundo vai ser só dos gafanhotos. Bom, ciclones.
Ah, gente, ciclones são ventos, né? Ventos circulares, certo? Na aula que a gente vai ter no Meet, eu vou explicar melhor como que acontecem os ventos, como que são as formações dos furacões, tufões, tornados. E vou falar o porquê desses nomes, né? Ciclone, furacão, qual a diferença desses nomes. Só quero que nessa aula de hoje, nessa videoaula, vocês saibam que os ciclones, esses ciclones aí que estão perambulando